Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Obrigado por participarem aqui. Peço desculpas pelo começo com atraso aqui, com probleminhas técnicos, mas vamos lá. Estamos aqui para falar um pouco sobre o processo de captação de investimentos para startups durante a crise. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. E bom, para começar, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá, para a gente falar um pouquinho. Então, qual que é a ideia aqui dessa conversa, dessa palestra? Né? Dar para vocês um pouco de perspectiva sobre o processo de captação de investimentos de startups para nesse momento de pandemia. O que mudou, o que não mudou. Então, para dar um pouquinho de contexto para vocês, deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Felipe Matos, eu trabalho com startups em empreendedorismo já há 22 anos. E acho que está todo mundo em casa durante a pandemia, vocês devem estar escutando meus cachorros latindo. Mas, enfim, vamos lá. Eu fundei, aos 14 anos de idade, o primeiro aplicativo móvel na América Latina, depois, uma das primeiras aceleradoras ou Venture Builders do Brasil, o Instituto de Inovação. Fundei a Startup Farm, que foi a primeira aceleradora de startups digitais, também na América Latina. Fui diretor do programa Startup Brasil, então são mais de 10 mil startups apoiadas, mais de, na verdade, 700 milhões de investimentos diretos que eu ajudei a captar, e colocar mais 100 nessa conta. Sou colunista fixo do Jornal Estadão, da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, escrevo para lá também. Enfim, sou conselheiro da Associação Brasileira de Startups, do Dínamo, tenho aí bastante experiência nesse processo de investimento. E a ideia aqui é falar para vocês um pouco, então, de como é que a gente se situa nesse momento. A primeira coisa que vale a gente dizer é que a gente tem que se situar sobre as diferentes possibilidades de captação, né, ou de busca de caixa por uma startup. Então, elas vão desde o bootstrapping, que é você buscar gerar receita, inclusive de maneiras criativas nesse momento, com o próprio negócio. Então, a gente tem casos aí de empresas que estão mudando seus modelos de negócio para acelerar a geração de caixa nesse momento. Existem as subvenções governamentais, e aí nelas estão incluídos os apoios emergenciais, tem alguns em curso agora para folha de pagamento, editais de subvenção e todo tipo de apoio direto. A gente tem as opções de dívida, que é basicamente tomar empréstimo ou crédito. Algumas linhas têm sido criadas também especificamente para esse momento da pandemia, mas a gente está falando aqui especificamente de capital de risco, ou seja, de venture capital. Então, eu posso até comentar um pouquinho de algumas dessas outras áreas, o que fazer e tal, mas o foco da conversa vai ser aqui no capital de risco. E aí eu começo dando uma boa notícia, é que os investidores no Brasil continuam ativos. E, na verdade, em 2020, mesmo com toda a questão da pandemia, o volume de investimentos no Brasil aumentou. Então, esse aqui é um dado da Distrito, do Data Miner, que mostra o aumento do volume de investimentos ano a ano, e do ano passado para esse ano, segundo a metodologia deles, a gente ainda teve um aumento de 20% no volume de investimentos, mesmo com toda a crise. Embora tenhamos tido um aumento no volume, tivemos uma pequena diminuição na quantidade de deals, né, de 90 para 89. Você vê, é quase relevante essa diferença. Ou seja, mesmo com toda a questão da pandemia, os investimentos continuam acontecendo e, inclusive, aumentaram em volume. Porém, esses investidores estão com um apetite diferente e estão focados muito mais nas fases iniciais do negócio. Então, se vocês virem aqui, a gente nesse gráfico também da Distrito, o volume de investimentos aí por mês, vocês vão ver que ao longo do avanço da pandemia, aumentou o volume de investimentos na fase pré-seed
enquanto diminuiu nas fases seguintes. Então, o que a gente consegue ver é que existe um apetite maior nas fases iniciais e um pouco mais de cautela para aqueles investimentos das fases posteriores. Para quem não entendeu, de repente, essa diferença de fases, esse gráfico deve explicar um pouco melhor. Então, a gente está falando aqui que uma startup ela tem algumas etapas, né, do processo, desde a etapa de ideação, passando por operação, tração, expansão. E eu gosto de explicar esse gráfico com as linhas de receita e o fluxo de caixa. Então, no começo da startup, sua receita é zero. Você não está gerando faturamento. Quando começa a fase de operação, começa a entrar algum faturamento que se acelera nas fases de tração e expansão até encontrar esse momento de maturidade. E o que acontece com o fluxo de caixa é essa barriga, né, negativa aqui, que no começo não entra nada, só sai, você só gasta. A partir do momento que começa a gerar receita, você desacelera, né, e começa a recuperar essa barriga no fluxo de caixa, que ainda é negativo, até que em algum momento você chega no ponto de equilíbrio e começa a ter um fluxo de caixa positivo, ou seja, né, ser superavitário aí do ponto de vista de caixa. Não necessariamente todos os negócios vão atingir esse ponto de equilíbrio nesse momento de expansão, mas aqui é uma explicação genérica, né? E basicamente existe o famoso Vale da Morte aqui, que é esse momento em que o teu caixa está negativo e você precisa de capital para sustentar esse processo de crescimento. E é basicamente aqui que entram, então, os fundos de investimento. Eles comprando esse risco, se tornando sócios do negócio, então você basicamente entrega equity, e a gente tem aqui diferentes fases. Então, desde o pre-seed, que normalmente a gente está falando de investimentos aí até R$500 mil, depois a gente entra no seed efetivamente, de 500 mil a 2 milhões, talvez um pouco mais, e aí as fases de venture capital mesmo, série A e série B, acima de 2 milhões, e séries subsequentes de 20 a 100, até a gente chegar lá nos fundos de private equity, nas etapas finais, que são os fundos que investem aí volumes maiores de monetários, né, para startups maiores. Mas por que eu estou explicando tudo isso? Para dizer que nesse momento de crise a gente tem um apetite maior para as fases pré-seed, seed, e um pouco mais de dificuldade, ou eu diria um pouco mais de cautela dos investidores para as fases subsequentes. Então, dependendo da fase onde você estiver, a maioria das startups está nesses momentos iniciais, a notícia é positiva, no sentido de que os investidores continuam fazendo aportes. A pergunta que eu acho que é mais relevante nesse momento para se fazer é qual que é o seu runway. Ou seja, quanto tempo de vida a sua startup tem com o dinheiro que você tem hoje em caixa. Porque dependendo da resposta, você vai ter que acionar diferentes mecanismos, tanto para se defender, né, e garantir a sobrevivência da startup, quanto na forma como você vai se posicionar para fazer captação. Então, se você tem menos de 3 meses de runway, você está na zona da morte. Além de cortar todo o essencial, né, enfim, rever os gastos e investimentos, você precisa buscar formas rápidas de geração de caixa, e a forma com que você vai abordar os investidores é muito diferente. Né? Você vai ter que demonstrar a capacidade de geração de valor no longo prazo, o quanto o seu negócio pode ser saudável, mas você está no momento aí crítico de sobrevivência e precisa alongar, né, esse runway para passar pela crise. De 3 a 9 meses, você está no que eu chamo de zona de adaptação. Então, também tem que rever os gastos essenciais, renegociar contratos, mas você tem algum tempo para conseguir se readaptar, o que do ponto de vista de captação te tira um pouco do momento de desespero, embora seja um momento de atenção. E acima de 9 meses, né, você já está numa zona um pouco mais confortável, conforto cauteloso. Todo mundo precisa rever o gasto, mas aqui pode até considerar investimentos oportunistas. Por exemplo, negociar pagamentos de fornecedor, antecipar pagamentos com desconto, enfim, aproveitar esse conforto de caixa para otimizar esses investimentos durante a crise. Mas, bom, tudo bem.
Falamos de runway, agora é importante a gente falar de como é que a crise impactou, né, ou vem impactando o teu negócio. É, a gente percebe, né, eu percebo olhando as bases de dados das pesquisas Wire, das aceleradoras, os webinars que eu participei do BID, que a gente divide as startups basicamente em três grupos, né? Um quarto estão impactadas positivamente, um quarto impactadas de forma negativa extrema e os outros 50% com um impacto, sim, inicial, mas não tão extremo, né, no sentido negativo. Entender em qual fase você está também é importante porque isso vai nos dar algumas estratégias. Para quem teve impacto positivo, ou seja, a sua startup está em alguma área que vem experimentando um crescimento de demanda durante a crise, você está no melhor cenário, obviamente. E aí, a minha dica é ressaltar os aspectos positivos no seu CAC, que é o custo de aquisição de cliente, ou seja, o fato da sua demanda aumentar nesse momento significa que você consegue crescer com um investimento de marketing de aquisição menor. Isso vai tornar o seu plano mais atrativo. Isso tem que estar muito claro e muito destacado. Ainda assim, é preciso ter um plano de crescimento. Você pode se embananar, dependendo do caso. Se de repente a demanda explode, você não tem estrutura para atender. Então, é preciso ter clareza aí sobre como você pretende crescer e um plano pós-crise, porque a preocupação aqui vai ser de surfar a onda, mas está pronto para o momento onde ela eventualmente pode desacelerar com o fim da crise, se for o caso, e aí já precisar construir cenários. Se você estiver, por exemplo, fazendo alguma coisa de ensino à distância, talvez tenha um pico durante a crise e com o final da crise esse pico de demanda tende a diminuir. Em delivery, a mesma coisa. Ou, em alguns casos, você pode trabalhar com um cenário onde essa demanda crescente se mantenha após crise, desacelere um pouco, tem um crescimento negativo. Então, montar esse plano, colocar isso na sua tese de investimento vai ser importante, porque vai ser isso que os investidores vão querer saber e vão te perguntar. Para quem tem impacto negativo, é super importante ter um plano de contingência e também ter um plano de cenário pós-crise, ou seja, aproveitar o momento negativo para se preparar para crescer quando a crise passar. E aí mostrar que você tem esse plano é algo que pode ser bastante interessante para facilitar um processo de captação nesse momento. Para quem teve um impacto extremamente negativo, ou seja, você está em algum setor muito afetado, turismo, varejo físico, viagem, né, restaurante, esses modelos que dependem muito do contato social que não está acontecendo, a gente vê casos de startups que tiveram quedas de 80%, 90%, 100% na receita. Aqui eu já recomendo, primeiro, ter um plano de reinvenção do negócio, né? E mostrar que você é capaz de modificar a sua oferta nesse momento e demonstrar essa capacidade de resiliência e de adaptabilidade é algo importante para garantir que você seja atrativo para um investidor. Basicamente, você está numa fase onde você precisa ser salvo. E aí, se você tiver com um impacto extremamente negativo e pouco runway, você está no pior lugar possível. Né? Eu tenho pouco dinheiro em caixa e eu fui muito impactado. Então, aqui, a minha dica é de, por um lado, demonstrar capacidade de adaptação, criando formas criativas aí de fazer o que você fazia antes, nesse momento de pandemia, né, se adaptando e mostrando que você tem essa capacidade. Isso provavelmente vai aumentar as suas chances de captação. Eu diria que vale a pena, no seu caso especificamente, buscar outras opções de acesso a capital, principalmente de crédito emergencial, para tentar alongar esse runway e diminuir, né, a chance de morte. Mas aqui, obviamente, ao contrário do cenário extremamente positivo, as circunstâncias estão jogando contra você. Então, aqui eu diria que você tem que demonstrar que tem um negócio sólido, que vai ser capaz de funcionar bem pós-crise. Então, focar nos seus unit economics, ou seja, mostrando que
o seu negócio é saudável, você consegue gerar receita e mais do que você gasta com o negócio, e que é circunstancial, ou seja, pós-crise, a tendência é que o negócio possa voltar. Aqui o problema é que a gente não sabe nem quanto tempo a crise vai passar e nem a gente consegue ter certeza de que negócios que funcionavam bem antes vão funcionar bem da mesma forma depois. Então é muito importante essa capacidade de adaptação para chegar ali do outro lado. Mas enfim, então outra coisa que é importante a gente dizer é que os valuations mudaram. Então, assim como aconteceu na crise de 2018, assim como aconteceu no início, na crise de 2000, que inclusive demorou muito tempo, né? A gente ficou aí 1 ano, quase 2, com uma ressaca do processo de venture capital. A gente espera que os valuations estejam em queda. Né? Estima-se aí uma queda de 20 a 30% no valor médio de valuation, ou seja, a avaliação da sua startup durante esse momento. A gente vinha de um momento de valuations crescente, né? 2019 foi um ano muito bom para os investimentos em startups e esse otimismo acabou levando um aumento nesses valuations. A gente estava 20 a 30% acima da mediana histórica, então provavelmente a gente volta para esse momento. E aí a minha dica é, no processo de captação, é interessante você negociar o seu valuation de forma variável, ou seja, o valuation fica aberto para ser convertido num momento futuro de próxima rodada e assim você consegue tentar maximizar, assim, otimizar o valuation nesse momento. Mas pode esperar que mesmo em conversões, os caps, ou seja, os tetos de piso e teto de valuation num cenário de conversão também vão estar um pouco abaixo do cenário que a gente via até então. Isso me falo depois de conversar com algumas dezenas de investidores em diferentes eventos de conversas diretas e analisando também os estudos que todos eles soltaram recentemente. É basicamente unânime essa posição de que os valuations mudaram e que vão ser afetados. Então é importante se preparar. E entender que os fundamentos de captação eles vão continuar os mesmos. Então, quais são eles? Primeiro, entender e ter atenção à tese de investimentos, que é esse investidor investe em que setor, em que ticket, ou seja, qual tamanho e faixa de investimento, que tipo de modelo de negócio e se adequar a essa tese. Então, não adianta falar com um investidor que não é aderente ao seu tipo de negócio, se a tese não funcionar. Focar muito nos Unit Economics, e aí, se vocês não entendem o que é Unit Economics, eu recomendo um artigo que eu escrevi no 10K Digital, que fala um pouco mais sobre isso, mas é entender como funciona a menor unidade de valor do seu negócio. Então, se você vende um produto, se você vende assinatura, 1 mês de assinatura, quanto você gasta para entregar essa unidade e quanto isso gera para você. E mostrar que esse unit econômico funciona, ou seja, você é capaz de gerar mais receita do que você gasta para entregar o teu produto. Se isso não for verdade, recomendo voltar para a prancheta, remexer as coisas para que sejam. Nesse momento, negócios que exigem uma aposta longa para se tornarem rentáveis, ou seja, você não sabe nem se dá para ganhar dinheiro ainda, tendem a ser pretelidos, ou seja, vai ser bem mais difícil captar se você estiver nessa situação. Então, e aí quando eu falo de unit economics, eu não estou falando de investimento. Então, pode ser que você esteja com caixa negativo, porque você está investindo em crescer, você está investindo em P&D, está melhorando o produto. E aí tudo bem, porque a gente está falando da linha de investimento. Mas se na sua linha operacional, ou seja, quanto você gasta para entregar o produto versus quanto você recebe por ele, você ainda estiver gerando prejuízo, aí é que a gente vai ter um problema. Então, olhar bastante para esse Unit Economics e na negociação, como sempre, também eu falo isso, se atente para os termos. Então, mais do que quanto você vai pegar, qual valuation, como é que são os termos do investimento. Então, cláusulas como antidiluição, preferências de liquidação, drag along, tag along, vesting, revesting, stock pools e muitas outras, elas não são tão ou mais importantes do que o deal em si, porque elas podem ter
elas podem gerar várias restrições aí para o futuro do negócio e podem modificar também o cap table, ou seja, a participação acionária de cada um, né, dos empreendedores originais, dos investidores, de acordo com eventos e condições que possam vir a acontecer. E essas cláusulas muitas vezes não são de conhecimento dos empreendedores de maneira geral e elas podem trazer impactos super relevantes para o negócio. Então, mais do que quanto de investimento eu vou pegar em aqui valuation, né, em troca de quantos por cento de participação acionária, quais são os termos contratuais do ponto de vista de preferências e todas essas cláusulas. Enfim, tem bastante informação disponível, principalmente em inglês, sobre o que essas cláusulas significam. Tem pouca informação disponível em português. E aí, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre esses processos todos, eu recomendo os cursos de capital de risco da 10K. Eu já tive turmas do curso de captação de risco e workshops no passado. A gente vai estar relançando essas turmas agora no mês de junho, que vão ter, enfim, vão entrar em bastante profundidade em cada um desses pontos. Então, fica a dica para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Eu tenho uma novidade para falar para vocês, que a gente está lançando a turma nova do curso de captação de investimentos. E aí, aqui hoje, temos um pré-lançamento. Então, só para quem participou aqui dessa palestra e tiver interesse, a gente está disponibilizando um cupom de 70% de desconto. Então, que é um super desconto, né, de 1.200 para 300 e poucos reais. Você pode parcelar em 2 vezes. Então, vou deixar aqui nesse QR Code um tempinho para quem quiser tirar uma foto, guardar essa URL, o Bit.ly, né? Que esse valor vai ficar com esse cupom válido só até o final dessa semana, que é o dia 31 de maio. Depois, não vão ter descontos maiores do que esse. Então, essa é a sua melhor opção para fazer o curso. E, enfim, quem quiser também baixar essa apresentação, tem aqui o QR Code e a URL para baixar. E eu vou deixar aqui, a gente tem alguns minutinhos finais. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer aqui pelo chat do Zoom. E eu respondo. Espero que tenha sido proveitoso e produtivo aí para vocês. Esse tempinho, tentei trazer um pouco de um condensado geral do contexto e de quais são os pontos que vocês precisam se preocupar um pouco mais nesse momento. E se alguém tiver alguma dúvida em específico, por favor, escreve aqui no chat que eu vou tentar responder na medida do possível. Tem gente nova entrando aqui também. Bom, vamos lá. Especificamente sobre investimento anjo, que dica que eu dou? Para o investidor anjo, primeiro é interessante você buscar um anjo que tenha que traga smart money, ou seja, que tenha algum tipo de networking, conhecimento de mercado, enfim, vivência, inteligência para o teu negócio, não seja só dinheiro. Até porque ele vai enxergar valor no seu negócio, além de simplesmente mais um ativo financeiro que ele está investindo. É uma área onde os investimentos eles estão acontecendo, inclusive, com mais apetite do que antes, por mais contraproducente que pareça. Apesar da crise, a gente está vindo de um momento de sucessivos cortes na taxa de juros, o que está fazendo com que os investimentos tradicionais fiquem pouco atrativos e levando mais capital de investidores anjos para apostar em startups. Então, o cenário macro é interessante. A gente teve um primeiro momento de diminuição e desaceleração, até porque muitos investidores anjos perderam patrimônio com as quedas dos mercados, queda da bolsa na crise. Todo mundo precisou se reorganizar. Mas agora
os investidores anjos, de maneira geral, estão olhando para as startups como de forma oportunística até, especialmente também para aquelas que têm algum tipo de resposta para esse momento de crise. Então, se for o caso, é um momento muito bom para a captação. Se não for o caso, ainda assim, enfim, trata-se de um investimento de longo prazo, então todos os investidores, de maneira geral, não estão olhando para 1, 2 anos, estão olhando para um horizonte bem maior, de 4, 5, 7, 10 anos, quando a gente fala de fundo. E aí, se o seu negócio faz sentido no longo prazo, não vejo um grande impacto da crise nesse momento. O impacto vai ser uma negociação mais difícil para valuation, em especial, muitas perguntas que você vai precisar se preparar para responder, especialmente sobre como você, nesse momento, vai lidar com a crise. Então, qual é o seu plano de contingência, qual é o seu plano pós-crise, como é que você está se adaptando. Essas são perguntas que se tornaram obrigatórias em todo o processo de investimento e que vocês vão precisar estar prontos para responder, se não estejam, porque não tem como captar investimento nesse momento sem olhar sem ter uma resposta específica para a crise. Vamos lá, tenho aqui algumas perguntas. Gostaria de abrir um micro para apresentar rapidamente o contexto da minha startup, para avaliar pitch deck, tudo bem? Comprovando a situação, tá. Para quem quiser mandar algo para avaliar, pode mandar. Eu sempre dou retorno para todos os feedbacks que chegam para mim. Às vezes demora um pouco, mas eu não deixo ninguém sem feedback. E o sistema que eu adotei é vocês mandarem um material para mim. E é muito engraçado, aliás, acho que eu não falei sobre isso, mas muita gente me pede feedback, ajuda para captar, assim, eu recebo dezenas de pedidos todo dia, por todo canal, LinkedIn e tal. E aí a minha forma de responder é falar, tá bom, me manda uma apresentação sobre o teu negócio, que eu vou te dar um feedback. E aí, dependendo do caso, se for um negócio que eu acho que tem potencial, que faz sentido, a gente pode até conversar um pouco mais. O engraçado é que quando eu falo isso, normalmente 90% das pessoas não mandam nada. Então, a dica, aliás, para vocês é tenham um material para mandar. Cold call com o investidor, né? Então você tentar marcar uma reunião, tentar falar direto, entrar no LinkedIn dele e falar, vamos conversar, tende a não funcionar muito bem. Se você não tiver material para mostrar, você já vai estar alguns passos atrás, porque, enfim, esses investidores normalmente são muito abordados e eles usam isso como primeiro filtro para avançar. Então, tem um material, um pitch deck, um one-pager do teu negócio para mostrar, e é o que eu peço que mandem para mim também, para eu receber algum feedback. E uma outra dica interessante é tentar ser apresentado para o investidor, ao invés de tentar entrar em contato com ele diretamente. Então, busca alguém da rede dele. Ferramentas como LinkedIn hoje em dia já te ajudam muito a fazer isso. Então, busca alguém da rede desse investidor que você tem em comum e pede uma apresentação. Provavelmente você vai ser muito melhor recebido por esse investidor. Que tipo de material você espera receber dos empreendedores? Boa. Então, eu falo bastante disso no curso. Não estou querendo empurrar aqui o curso para ninguém, mas para quem quiser se aprofundar em que tipo de material você precisa preparar para o investidor, recomendo, porque lá tem inclusive modelos que vocês podem baixar de exemplos de bons materiais que eu já recebi, que eu já ajudei a serem confeccionados. Mas, basicamente, a gente está falando de 3 grandes documentos, ou 3 documentos principais, não necessariamente grandes. Um primeiro é o seu one-pager, é um documento de 1 ou 2 páginas no máximo, um PDF, que você manda com um resumão do negócio, que o investidor vai ler rápido e entender se interessa para ele ou não continuar conversando. Depois a gente está falando de um pitch deck, que é basicamente um conjunto de slides que explicam em um pouco mais de detalhe o teu negócio. Aí tem vários tipos de pitch deck. O pitch que a gente faz
para o investidor presencialmente, normalmente é diferente daquele que a gente manda por e-mail. O conteúdo é parecido, mas você não precisa escrever tanto, porque você vai apresentar e o foco da atenção está na sua apresentação. O outro, quando você manda por e-mail, normalmente as coisas que você diria, você escreve. Então, é um slide que admite um pouco mais de conteúdo. E, por fim, uma planilha financeira, que tem basicamente os cenários financeiros que você pretende fazer com o dinheiro. Dependendo da etapa que você tiver, essas coisas vão precisar ser mais ou menos complexas, detalhadas e aprofundadas. Mas são esses os documentos. E aí, se você tiver ou pitch deck ou one page que quiser mandar para mim, pode mandar para o e-mail. A Juliette falou, né? Imagina que é o felipe@10k.digital, esse mesmo. É o meu e-mail de verdade e eu recebo, todo pitch deck que eu recebo, eu respondo para todo mundo. Às vezes demora um pouco se eu tiver com muita demanda, mas eu nunca deixo de responder. Pode mandar lá. E aí eu passo feedback para vocês. E aí, acho que vale compartilhar aqui a tela mais uma vez para fechar aqui o momento falando. Esse é o QR Code para quem quiser baixar essa apresentação que eu fiz hoje. Só deixar o e-mail e vocês vão receber o link para baixar a apresentação. E para quem tiver interesse no curso, tirem fotos desse QR Code, peguem esse bit.ly. Isso dá acesso direto para o cupom de desconto, para a página onde vocês vão ter acesso ao cupom de desconto até domingo, para quem quiser se inscrever na próxima turma do curso. E aí, são 12 aulas, mais uma aula ao vivo para tirar dúvida, tudo em vídeo. Tem vários exemplos de materiais, de planilha, de pitch deck, de one-pager. Tem uma aula ao vivo de tirar dúvidas, que eu já falei, né? Então, se você tiver alguma dúvida, você tem a oportunidade de falar comigo especificamente para tirar essa dúvida durante o mês de junho, na aula ao vivo que a gente vai fazer. Vai junto um guia dos investidores do Brasil, que tem a lista de todos os investidores, fundos de investimentos, os principais grupos de anjos que estão ativos no país, para ajudar vocês no processo de captação, e um dicionário de termos que tem um pouco da tradução dessa sopa de letrinhas de termos financeiros, cláusulas de investimento. Então, enfim, é um investimento que vai se pagar muito facilmente se te ajudar a fazer uma rodada de investimento um pouco melhor, só pelo que você consegue ter acesso ali para melhorar o teu processo de investimento. Eu acredito que vale muito a pena. Então, fica aqui a dica. Estamos chegando no final, pessoal. Se alguém tiver alguma última pergunta, acho que eu vou responder aqui e aí a gente encerra por hoje nossa palestra webinar. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Dá para colocar o QR Code novamente? Sim, já coloquei. Quer que coloque de novo? Posso colocar de novo. E deixa eu... Bom, vamos lá de novo. Então, para fechar mais uma vez aqui, QR Code para quem quiser participar do curso. Sou suspeito para falar, obviamente, mas recomendo muito. Vocês podem falar até com outras pessoas que fizeram e já participaram das turmas 1 e 2, que eu fiz já há algum tempo. A gente tem casos bem legais, inclusive, empreendedores que fizeram captações depois do curso e tem histórias positivas, então não tem só minha palavra sobre isso. Esse QR Code aqui é para quem quiser baixar essa apresentação de hoje. Você recebe o link para baixar no teu e-mail. Tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. Eu agradeço todo mundo que participou, que ficou aqui até o final. Desejo muito boa sorte para todo mundo no processo empreendedor. A gente sabe que não é fácil. Então, só por vocês estarem aqui empreendendo e buscando também conhecimento, né, mais informação para captar melhor, para desenvolver o negócio de vocês da melhor forma, vocês já estão de parabéns. Espero que todos estejam seguros
em casa, saudáveis, e desejo muito boa sorte, muito sucesso. Para quem tiver interesse no curso, a oportunidade do desconto é super boa, vocês não vão ter acesso a esse desconto em nenhum outro lugar, e nenhum desconto vai ser maior do que esse. E é isso. Tchau, tchau. Um abraço para vocês.